boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos para mais uma tarde de reunião pública, mais uma tarde de reflexão, em que aqui estamos dispostos a aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje, nessa tarde de domingo, temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão Moacir Soares, trabalhador do Centro Espírita São Vicente de Paulo, trazendo para nós como tema da tarde a necessidade da reencarnação. Seja bem-vindo, querido. Para a nossa harmonização, antes do início da nossa atividade, do livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 102, o cristão e o mundo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Fala de Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Uma bela mensagem para a nossa reflexão. A natureza não dá saltos. E agora vamos para a nossa prece, para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto e vamos agradecer. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade que temos hoje, nessa tarde, de aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, que os nossos irmãos espirituais nos auxiliem na compreensão do que aqui será ministrado
e que possamos utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia, no lidar conosco e com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe e que o divino Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E nessa rogativa, com a permissão da espiritualidade maior, do nosso mentor, Moacir, damos por iniciada a atividade da tarde de hoje, passando a palavra ao meu querido irmão Moacir. Prezados amigos, estimados irmãos, é com satisfação que nós estamos aqui na tarde de hoje para estudar mais uma lição contida no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, ele nos possibilita conhecer os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Os ensinamentos que faz com que a gente vá fazendo o bem da melhor forma possível, não é? Cada um de nós realiza o bem na sua mais ampla forma, de modo diferente, de acordo com o que nós podemos fazer, não é verdade? Jesus nos ensina com os seus ensinamentos, com as suas passagens, mas a gente não faz ainda igual ao que ele faz, porque ele é um espírito puro. E nós estamos dando os primeiros passos, não é? Na escala evolutiva. Os ensinamentos de Jesus, eles trazem o que Deus quer que nós façamos. Nos alerta nas condições em que nós somos testados e nos dá força para seguirmos superando a nós mesmos, os desafios da vida e superando a nós mesmos. Jesus, ele faz o que o Pai Celestial quer que ele faça. Na sua fala, ele diz o seguinte: o que eu faço não sou eu quem faz, é o Pai que faz através de mim. Então, na verdade, ele está se colocando como instrumento, não é ele, né, a persona das ações, mas o que o Pai faz através dele. Isso só é possível porque existe uma sintonia perfeita entre Jesus e o Pai Celestial. Ele disse: eu e o Pai somos um. Não é que ele seja Deus, seja o Pai. Ele é uno com os propósitos do Pai. Os propósitos do Pai são os mesmos dele. Entende, meus amigos, meus amados irmãos? Então, na verdade, nós estamos seguindo as trilhas que o Pai Celestial quer que nós sigamos para o nosso progresso, para a nossa evolução, com base naquelas que Jesus trouxe para nós. Então, estudar Jesus é estudar Deus, é estudar o Pai Celestial, não é? Nós hoje vamos conversar um pouco sobre um desses procedimentos que está na natureza, chamado reencarnação. Às vezes, as pessoas tentam definir a reencarnação ao seu modo, e isso faz com que algumas deformidades na definição e no entendimento, né, desse processo, faz com que a gente se encaminhe por um conhecimento que é deformado. Eu procurei, para poder orientar mais claramente, eu procurei
no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a definição que Allan Kardec trouxe, que está no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele define aqui a reencarnação de uma forma muito tranquila. Ele diz: a reencarnação é o retorno da alma, a volta da alma, ou espírito, à vida corporal, essa que nós nos encontramos, mas com um outro corpo, diferente daquele último que ela usou na encarnação passada e que voltou para os elementos primitivos da natureza através do fenômeno morte. Então, o nosso corpo é diferente do corpo que nós tínhamos antes. É um novo corpo para que nós iniciemos uma nova oportunidade na nossa vida através da reencarnação. Então, repetindo, a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o anterior. Então, nós não nos parecemos em nenhuma condição com o que fomos na última encarnação. Não é? O espírito é o mesmo, mas os corpos são diferentes. Os lugares são diferentes. Os países normalmente são diferentes. Não é? Nós reencarnamos para progredir. Para progredir. Os débitos que nós assumimos em encarnações passadas, o que é o débito que eu estou me reportando? Aquelas situações em que a gente infringiu a lei de Deus, segundo a definição do Livro dos Espíritos, é a única capaz de tornar o homem feliz. E o homem só é infeliz quando dela se aparta. Então, todas as vezes que a gente se apartar das leis de Deus, a gente passa a assumir um débito, e o débito, nesse sentido, será sempre algo doloroso, porque a gente vai ter de recuperar, vai ter de quitar esses débitos. Um indivíduo que prejudicou uma outra pessoa, prejudicou uma família, prejudicou uma cidade, esse indivíduo não vai ficar agora com esse débito para a vida eterna. Ele vai ter agora outra oportunidade de reencarnar e agora ir quitando o débito que ele assumiu com as pessoas, com a comunidade, não é? Ocupando sempre o lugar oposto ao que ele estava quando cometeu o débito. Não é isso? O indivíduo é dono de engenho. Houve uma época aqui em Pernambuco que o dono de engenho tinha um poder incrível, não é verdade? Chamavam ele até de coronel, que ele não era coronel, né, através das forças armadas, formação didática das forças armadas. Mas ele tinha um poder incrível. Então, muita gente foi prejudicada por conta das suas atitudes, das suas decisões. Uma posição de um cidadão que era rico, não é? Na época em que ele era o senhor de engenho, e agora ele, no plano dos espíritos, se arrepende das ações que ele cometeu com seu irmão, e a misericórdia do Pai lhe possibilita ele retornar às mesmas sendas aonde ele praticou aquelas atitudes, e agora em posição oposta, na condição em que o prejudicado por ele estava na época. Então, o dono de engenho, que prejudicava muito os escravos, arrependido no plano dos espíritos do que fez,
ele agora pede a Deus uma nova oportunidade para ele se quitar desse débito, porque com esse débito ele não consegue progredir com o caráter moral, ele não consegue progredir, não é, na senda do bem, do amor e da caridade, porque aquilo fica como um peso na sua consciência, e ele precisa eliminar esse peso da sua consciência, entende? Então, é necessário ele reencarnar, que é o tema que está aqui, a necessidade da reencarnação, que é para poder ele quitar os débitos que ele assumiu. Então agora ele tem a oportunidade de reencarnar, agora como um serviçal, né? Um serviçal daquele que fora o escravo na época passada, ou a família na época passada, ou alguém a ele relacionado. E ele vai passar por posições inversas, não é? Agora, aquelas que ele praticou em outra encarnação. Parece até que nós estamos falando de uma história, não é, escrita para agradar os ouvidos, mas na verdade isso é uma lei, não é? A lei da reencarnação. Essa lei, ela demonstra para o olhar de quem quer aprofundar um pouco as razões do progresso moral das criaturas, de nós mesmos, como uma bênção de Deus, não é? Então, a reencarnação é uma lei criada por Deus para permitir que nós consigamos, arrependidos do que fizemos, quitar os débitos, provar as situações adversas que nós promovemos no passado e contribuir para o progresso. Contribuir para o progresso, não é? Você veja, nós pela manhã estávamos falando de cientistas que vieram dar a sua contribuição para o planeta todo. Então, alguns cientistas descobriram algumas vacinas, que eram vacinas para salvar a vida de nossos irmãos, estando eles aqui no Brasil, estando eles fora, em qualquer outro país, não é? Albert Sabin foi o nome do cientista que nós nos lembramos. Então ele descobriu uma vacina, não é? E muita gente estava morrendo por conta dessa doença, e essa vacina veio salvar muita gente. E ele era uma pessoa muito humilde, um homem extremamente inteligente e muito humilde. Em diversos locais do mundo em que a sua vacina ia ser aplicada, ele fazia questão de ir lá para inaugurar aquele marco em que iniciaria a vacinação em massa, né, das criaturas. Então, vê-se que esse homem reencarnou não para quitar débitos, não é? Pode ser que tenha algumas coisas de natureza muito mais íntimas, não é? Mas não para quitar débitos com o povo, mas para salvar o povo, não é? Então, quem sabe se no passado, lá atrás, né, muita gente foi contaminada por atitudes e ações dele. E agora, digo eu, entre os anos 70 e 80, né, ele veio desenvolver essa vacina através das suas pesquisas para curar, né, as pessoas com a doença. Então, a oportunidade que o Pai Celestial lhe deu, ele dá a todo mundo. A reencarnação é uma lei para todos. Alguns aproveitam bastante essa oportunidade porque, enquanto estavam no plano dos espíritos, fora do corpo físico, ele fez arrependeu-se das atitudes equivocadas que ele teve quando da sua última encarnação, não é? E ele não consegue mais progredir e ir para frente porque a sua consciência fica ali acusando esse débito, essa atitude irregular,
afastada dos mandamentos maiores, né, do nosso Pai Celestial. E aí recebem essa oportunidade da reencarnação. Então, no Evangelho, nesse capítulo que nós estamos observando, a gente vê algumas passagens que já falam da reencarnação na época de Jesus. Não com o nome exatamente de reencarnação, mas com o nome de nascer de novo, não é? Na época chamava-se também de ressurreição, não é? Então, ressurreição dos mortos, não é? Se dizia para aqueles que tinham algum processo que faziam com que ele ficasse como que dormindo o tempo todo e depois ele acordasse. Isso não é reencarnação, isso é ressurgir, né? Ressurgir no corpo mais uma vez. Então, no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e no livro de São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30, a gente vai encontrar uma passagem de Jesus que dá a ideia, não é, do que vem a ser reencarnação já naquela época, aonde o nome não era conhecido como reencarnação. Diz ele: Jesus, tendo vindo às cerimônias de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? O Filho do Homem é ele. O homem é Deus. O Filho de Deus é o Filho do Homem, que é ele, Jesus. Que dizem que eu sou? Então, nessa outra interrogação, ele esclarece isto que nós dissemos, que o Filho do Homem é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, ou os outros dizem que és Elias, os outros Jeremias, ou algum profeta do passado. Jesus lhe respondeu: e vós, os discípulos, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, o mais velho dos discípulos, disse a ele, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, os seus próprios discípulos reconheciam que ele era o Filho de Deus vivo. Então, não se reportava a nenhum daqueles profetas anteriores que ele falou aqui, não é? O João Batista, Elias, Jeremias ou outros profetas. Então, havia a ideia de que era possível que esses profetas que já tinham morrido há muito tempo atrás, muito antes de Jesus, pudessem voltar. E aí, o entendimento da maioria era que pudesse voltar como Jesus, não é? Que ali estava. Mas um único dos discípulos entendeu que Jesus não tinha nenhuma relação com nenhum desses profetas, mas que ele era o Filho de Deus vivo, não é? O Filho de Deus encaminhado por Deus, não é? Para colocar em prática a missão do bem, do amor e da caridade entre os homens e para toda a humanidade, não é? Nós estamos no século XXI e ainda estamos estudando Jesus, não é? Bem melhor do que estudávamos Jesus há séculos e séculos atrás. A nossa compreensão vai se dilatando com relação à sua missão, com relação aos procedimentos, com relação aos ensinamentos que ele trouxe para nós. Nós, aprendendo esses ensinamentos, vamos nos tornando pessoas melhores, que é o que ele quer que sejamos um dia, não é? Um dia haverá um só pastor, não é? Um dia seremos todos felizes, disse ele, não é? Quem está olhando o cenário do mundial da atualidade vai dizer: não, isso é impossível. Mas, no entanto, a gente precisa acreditar no que Jesus diz, não é? Se olharmos direitinho, somos melhores, principalmente naqueles países em que os seus habitantes
tem alguma sintonia com os ensinamentos cristãos, através das suas religiões, dos seus credos. Esse já age um pouco diferente, não é? Então, tirar a vida do outro para essas pessoas é algo que já não acontece mais, não é? Ainda pequenas coisas que se vê, não é? A pessoa ter inveja do outro, a pessoa ter querer o que o outro tem, a pessoa ser orgulhosa, ainda são parte das imperfeições que a gente vai evoluindo e a gente vai eliminando em nós, colocando em prática os ensinamentos de Jesus e tendo a oportunidade das reencarnações que vão acontecendo daí para frente. Cada vez mais as reencarnações vão se tornando mais difíceis, não é? Nós conhecemos pessoas que a mãe dele teve 18 filhos. 18 filhos. Conheci um senhor lá no Vicente de Paulo, chamado Nelson Ribeiro da Silva. Ele já desencarnou. Ele era o 21º filho da mãe dele e do pai dele, da mesma família. Hoje em dia, as pessoas não querem ter mais do que 2 filhos, não é? A condição financeira hoje não nos permite ter mais famílias dilatadas, famílias grandes, não nos permite mais isso. Porque a gente quer dar o melhor aos nossos filhos, quer dar a melhor educação, quer dar a melhor alimentação, né? Quer dar o melhor acolhimento, quer dar o melhor amor que a gente possa dar, não é? E assim a gente só pode ter com uma quantidade de filhos menor. Há países orientais que só era permitido ter até 2 filhos. Mais do que 2 filhos, o indivíduo pagava uma taxa de imposto altíssima. Aí o que ocorreu? As pessoas tinham filhos numa quantidade ainda bem menor, tinha um filho, não queria ter mais nem 2. E o que foi acontecendo foi que a quantidade de idosos foi aumentando muito, não é? Porque quem aquece os grupos, os países, são os jovens que aquecem, não é? Isso é em qualquer lugar, não é só nos países, não. Nas casas espíritas, nas igrejas, nos trabalhos, não é? Principalmente nas instituições que têm vida longa, não é? Chega um ponto em que aqueles que estão com 80 anos, 80 e poucos anos, vão desencarnando. Isso é um processo normal. E quem vai fazer aquilo que ele estava fazendo? Então é preciso ter o jovem que vá agora sendo preparado para lá na frente, não é? Aqueles que ficam, não é? Aqueles que ficam porque gostam, porque amam, porque sentem uma atração muito grande pelos trabalhos da casa, dar continuidade às atividades feitas por aqueles irmãos que retornou à pátria dos espíritos e avançar mais, não é? Avançar mais. As instituições, todas elas, seja espírita ou não, elas vão progredindo, não é? Vão progredindo. Eu tenho certeza que as pessoas que conheceram esse centro há 30 anos atrás, ou um pouco mais atrás, não é? Se elas chegassem hoje aqui, ia haver grandes mudanças. Por quê? Porque progrediu, avançou, não é? Cresceu. Com aqueles que iniciaram jovens na casa, não é? Esse parece ser o melhor caminho. É aqueles que iniciam jovem, inicia pela mocidade, inicia pela juventude. Alguns até iniciam pela infância. Não é? Nós conhecemos pessoas lá no Vicente de Paulo que iniciaram pela infância mesmo. Começaram a frequentar os estudos de evangelho ainda muito pequenos. E hoje são alguns diretores da casa, não é?
hoje são alguns diretores da casa. Mas na frente a gente volta. A gente volta, né? A gente não vai ficar 200 anos aqui, não é verdade? Mas na frente a gente volta. E o que a gente está fazendo agora vai ser feito por os que vão nos seguindo, nos seguindo. E isso não acontece por acaso, não. Isso acontece porque os emissários do bem vão trazendo eles, que a visão do emissário do bem é muito mais ampla do que a nossa. A visão dos emissários do bem é aquela visão que eles próprios têm conhecimento antes da reencarnação daqueles irmãos. Olha aí, reencarnação. Porque quando a gente reencarna com um propósito. A gente não reencarna para viver em festa aqui, não. Isso não é um mundo de festa. O mundo de festa é para quem não está entendendo os propósitos da reencarnação. Entende, meus amigos e amados irmãos? Então a própria espiritualidade já vai preparando isso no plano dos espíritos, antes de se reencarnarem, para poder, quando reencarnarem, sentir, inclusive, afinidade pela casa. Porque não é todo jovem que sente afinidade por esse trabalho, não, meus irmãos. Não é todo jovem que sente afinidade por esse trabalho, não. Tem um ponto que é um ponto de extrema volatilidade, que é o início da vida universitária do jovem. O jovem começa a vida universitária, então aquele grupo que começou com ele há um tempo atrás, aí cai pela metade, ou até por menos da metade. Porque ao ter o contato com uma cultura diferente, com uma liberdade diferente, não é? Daquela que ele tem na casa espírita, porque nós temos a nossa liberdade na casa espírita, a liberdade de agir, de amar, de assistir, de levantar, de acolher, de amparar. Aí encontra lá fora outros interesses, que muitas vezes agora, não é, deixam os seus olhos brilhando, e ele vai se afastando da casa espírita quando vê se afasta. Alguns, depois de um tempo, voltam. Então, meus queridos, meus amados irmãos, a reencarnação é um processo abençoado por Deus, criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. Deus quis que, como espírito, o eu espírito de cada um de nós, acontecesse. Fôssemos criados. E aí, a partir daquele momento que nós fomos criados, Ele apresenta-nos, na nossa caminhada, leis para que cumpramos na realização dos trabalhos entre os seus irmãos. As leis que se relacionam com o relacionamento humano. Entende? Então, a reencarnação é essa nova oportunidade, como ele muito bem definiu aqui, não é? É o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo, não é? Novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo, Muito bem, então, ainda voltando para a passagem de Jesus, Jesus pergunta a Simão Pedro. Jesus pergunta aos discípulos de Simão Pedro, tomando a palavra, disse a ele: vós sois o Filho de Deus vivo. Pode ter vários filhos de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus vivo eternamente. Eternamente. Jesus fora crucificado, e aí muitos diziam: Jesus morreu. Mas aí Jesus se materializa e se apresenta para as mulheres que tinham ido até o seu túmulo, levar lá no seu túmulo um perfume caríssimo na época, um perfume de puro nardo, um perfume muito caro. E elas se mexeram, se cotizaram, não é? E compraram esse perfume para levar e
colocar o perfume sobre o cadáver de Jesus, entre aspas, né? Porque não teve cadáver. Quando chegaram lá, viram apenas os guardas e um anjo, um homem muito iluminado, que ela chamou de anjo, chamado Anjo Gabriel. Na literatura bíblica diz que esse homem brilhava tanto, mais do que o sol. Alguns chegam a dizer que brilhava como o sol. Na verdade, não podia ser brilhar como o sol, né? O brilho do sol é um brilho que carrega energia, aquece, não é? E ele tinha o brilho da elevação do seu espírito, o anjo Gabriel. E aí ela chega lá, encontra alguns guardas, e o anjo Gabriel pergunta: cadê Jesus? Jesus não estava na pedra. Se tivesse morrido, o corpo estava na pedra. Desceram Jesus da cruz, levaram até a pedra, desceram o corpo de Jesus da cruz, levaram até a pedra, e depois o corpo desapareceu, sem que ninguém tivesse levado. Até hoje ainda tem pesquisa para tentar descobrir o que foi feito no corpo de Jesus. E aí elas ficaram diante da pedra onde o corpo fica. No passado não era num caixão, era numa pedra. E uma voz detrás delas disse: paz com todos. Elas ouviram aquela voz, conheceram aquela voz e se viraram. Era Jesus materializado. Então Jesus não morreu. E o que eu estou dizendo para você está escrito em todas as Bíblias. Qualquer Bíblia, pode pegar qualquer Bíblia no Velho Testamento, no Novo Testamento, qualquer Bíblia no Novo Testamento, pode pegar de qualquer seita, de qualquer religião, só se o cara rasgou ou omitiu isso, certo? Mas se foi uma tradução da Bíblia original, está lá, porque na Bíblia original está lá, está lá isso. E Jesus mostra para elas a mão aonde foi pregado na cruz, e diz a ela que elas voltem e avisem aos seus discípulos que ele vai aparecer no outro lugar. Aí disse lá qual era o lugar tal. Depois Jesus fez uma outra surpresa. Dado que aquele momento de dor e sofrimento, eu fico imaginando esse momento de dor e sofrimento, meu irmão. As pessoas, os discípulos que conviveram com Jesus, as mulheres que conviveram com Jesus, porque a Bíblia fala, o Novo Testamento fala dos discípulos, mas se esquece de falar das mulheres que estavam também com eles, não é? Mulheres de elevado grau moral, e estavam num local com porta impedindo a entrada das pessoas, reunidos, conversando sobre o que havia ocorrido com Jesus. Aí Jesus passa pela porta fechada e se apresenta do lado interno, onde eles estão materializados. Então Jesus não morreu. Tem mais outras passagens em que Jesus se materializa. Eles estavam pescando depois, não é? Depois que passaram 3 anos com Jesus, não é? No ministério de Jesus, eles estavam pescando, já tinham passado a noite todinha pescando e não pegou nada. Nada. Aí Jesus fica à margem do lago da Galileia, de frente para eles, e aí diz: joga a rede para o lado tal. Aí, não adianta. Passamos a noite todinha jogando, não veio nada. Aí Jesus repete: joga a rede para o lado tal. E eles não reconheceram Jesus. Isso era de manhãzinha, porque passaram a noite todinha trabalhando, e já era de manhãzinha, o sol raiando nas margens do lago da Galileia. E eles, vamos fazer isso que o companheiro está mandando aí, sacudiram a rede.
a rede ficou tão pesada de peixe que foi preciso as pessoas ajudar eles a puxar os peixes, e peixes grandes. Só depois foi que eles reconheceram que este homem era Jesus. Então Jesus não morreu, Jesus voltou para o Pai. E o que ele nos ensina, não é, aqui e em outras ocasiões, são leis, não é, aqui uma lei criada pelo Pai Celestial, com esse objetivo de contribuir para o progresso, quitar os nossos débitos e pagar aquilo que nós prejudicamos os nossos irmãos. Então só Pedro reconheceu que ele não era nenhum daqueles discípulos. Agora vamos para os discípulos. João Batista, ele era primo de Jesus. Quando Isabel, a mãe de João Batista, estava esperando João Batista, e ela era avançada na idade e não podia ter filhos, mas apareceu lá o anjo que apareceu depois, lá depois da crucificação de Jesus, o anjo Gabriel apareceu para ela e disse a ela que ela ia ter um filho. Ela não acreditou, Isabel não acreditou que ia ter um filho. Isabel, ela morava na parte mais alta de Jerusalém, e Maria, não é, morava na parte mais baixa de Jerusalém. Maria ainda não tinha concebido, não tinha sequer, não tinha concebido. Então, pouco tempo depois que Maria concebeu, ela foi levar a notícia para Isabel, não é? E aí ela chega lá, a criança que está na barriga de Isabel começa a ficar agitada com a chegada de Maria. Maria estava trazendo Jesus na barriga dela, e Isabel estava com o João, o Batista, na barriga dela. Só que Isabel estava com em torno de 6 meses com o João Batista, e ela tinha poucos meses ainda, não é, de gravidez com Jesus. Então foi assim que eles dois foram crescendo, e por conta de uma descoberta, não é, de João Batista com relação ao relacionamento, não é, de uma senhora com o rei, ela não queria que mais ninguém soubesse. Ela tinha uma filha, e essa filha, ela era bailarina, não é? E ela, na ocasião da festa, estava lá realizando a sua tarefa, e aí o rei chegou para ela e disse para ela: peça o que você quiser. Aí ela foi para a mãe, e aí quando chegou na mãe, a mãe disse: peça a cabeça de João Batista. E ela voltou para o rei e disse: a cabeça de João Batista. Foi um impacto, né, para o rei, mas palavra de rei não volta atrás. Ele mandou os soldados ir decepar a cabeça dele lá nas masmorras, na parte de baixo, não é, do palácio. E aí chegou com a cabeça dele numa peça de prata, e a filha dela foi dançar com a peça de prata e a cabeça dela. Ou seja, João Batista tinha morrido. Jesus não podia ser João Batista. Entende, meu irmão? Jesus não podia ser João Batista. Por isso que o único que reconheceu que Jesus não era nenhum desses profetas, que foi o nosso querido irmão Simão Pedro, ele disse que Jesus era o Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. Então Jesus não era a reencarnação de ninguém. Jesus não era a reencarnação de ninguém.
Jesus já era um espírito evoluído desde aquela ocasião em que o Pai Celestial deu-lhe caminho para seguir em frente com a vida. Dizem os espíritos, através de grandes médiuns aqui do Brasil, Divaldo, Chico Xavier e outros, que Jesus é o espírito mais evoluído que já teve em nosso planeta. Jesus acompanhou a formação do nosso planeta. A formação do nosso planeta, segundo as estatísticas apresentadas por estudiosos que tratam desse assunto, data de 4 bilhões e meio de anos atrás. Então Jesus já era o ser mais evoluído de 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele já era evoluído. Então não tinha mais o que ele reencarnar, não é? Então essa é a primeira colocação. Aí ele vai mais para frente. Jesus então lhe respondeu: sois bem-aventurado Simão, filho de Jonas. Simão Pedro era filho de Jonas. O pai dele, não é, era também pescador. Porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Não foi nem ele próprio, pelos conhecimentos que ele tem na carne, e nem outras pessoas que lhe disseram. Foi algo que lhe surgiu para dar esse testemunho de que Jesus é o Filho de Deus vivo. É o Filho de Deus vivo. Então, meus queridos irmãos, vê-se, pois, não é, que tinham uma noção, os judeus tinham uma noção do que seja a reencarnação. Noção. Mas não conheciam a definição como nós conhecemos hoje, que é tão clara, como vocês viram, acerca desse processo. No Livro dos Espíritos, nós fomos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, no capítulo, parte segunda, porque esse livro tem 4 partes, cada parte ele deu a formação a uma daquelas obras. Então, mas as 4 partes que estão ali desenvolvidas em livro, formam o Pentateuco da doutrina espírita. 4, mais ele próprio, 5. Então, aqui, no livro segundo, capítulo 7, retorno à vida corporal. Retorno à vida corporal. Capítulo 7, retorno à vida corporal. E aqui é tratado da reencarnação. Pergunta 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Veja, a reencarnação é um processo que tem início, meio e fim. O objetivo maior da reencarnação é que, ao final da reencarnação, retornemos para a pátria dos espíritos melhores do que chegamos. Todos nós, melhores do que chegamos. Esse é o objetivo maior da reencarnação. Conseguindo isso, nós estamos atendendo à misericórdia do Pai, Criador de todas as coisas, que foi quem criou essa lei. Muito bem. Então, o espírito reencarna no momento em que os maiores da espiritualidade entender que é o momento dele reencarnar. Não é no momento que eu quero reencarnar. Nessa ocasião, eu estou agora sob a responsabilidade dos maiores da espiritualidade. Nós todos, maior do que a espiritualidade. Então,
quando os nossos filhos iniciam o processo da gestação, aquele é o momento. Aquele é o momento em que a espiritualidade achou que começa o processo de reencarnação dele, como começou os nossos, como começa de todos. E termina no momento que o Pai Celestial nos leva de volta. Só compete ao Pai Celestial nos levar de volta. Compete ao Pai Celestial nos trazer do plano dos espíritos para o plano físico através da reencarnação, com a nossa gestação, até o momento que o Pai Celestial achar que agora é hora de ir. A hora de voltar e como voltar depende do Pai. Entende? Uns passam uma doença imensamente grande, todo mundo diz, mas rapaz, não vai aguentar mais não. E aí o indivíduo vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. No momento que o Pai Celestial quiser, aí o Pai Celestial leva ele de volta. Eu vou contar um caso. Nós conhecemos uma moça, ela trabalhava com a minha mulher, né? Naquela ocasião nós éramos noivos, aí nós conhecemos ela, tal, a família dela e tal, etc. Então ela de um momento para outro, em poucos meses, ela pegou uma doença e começou a definhar, e leva ela para o Barão do Sena. Barão do Sena. E aí, ela chegou no Barão do Sena, e cada vez que a gente ia visitar ela, era uma dor no coração, meus irmãos. Porque ela estava magra, pele e osso. E aí a gente conversava em off com as enfermeiras e tal. E o médico dificilmente você encontra ele, né? Aí a enfermeira disse, olhem, eu não sei se ela vai estar viva amanhã. Só Deus é quem sabe disso. E aí, meus irmãos, a gente visitava ela nas quartas-feiras. Na época tinha visita às quartas-feiras, não sei hoje mais. E aos domingos. A gente saía de lá com o coração na mão. E agora, quando a gente voltar? Aí chegava o domingo. Aí ia se visitar ela. Chegava lá, não come, o que botava para ela tudo no soro. E não avançava. E o médico não encontrava as causas reais da doença dela. Isso foi um sofrimento para a mãe dela, para a família dela, incrível. Um belo dia, a gente chegou lá, aí a enfermeira disse, ela começou a comer ontem, mas foi uma vibração extraordinária, né? Se pudesse dizer, e todo mundo ia levantar a mão para o céu e dizer, né? Começou a melhorar, ela começou a se alimentar. E chegou o momento de ter alta. Foi para casa e retomou a sua família. Tinha 2 filhos, retomou a sua família, não é? E até hoje ainda está encarnada. Perguntaram a ela o que foi que aconteceu para ela ter essa mudança tão brusca. Ela disse que estava na sala dela um dia à noite e entrou um médico alto, maduro, louro, e foi até a cama dela. Ela não sabe o que aconteceu, mas só ficou gravada essa visão. E aí, no outro dia, ela começou a pedir comida. Então veja, Papai do Céu achou que ainda não era a hora dela. Então, quem tem o controle da nossa vida é Deus. Ele controla a nossa chegada, controla o que está no meio do caminho para as nossas melhoras e controla a nossa volta. Vou contar o oposto agora. Nós trabalhávamos numa empresa onde as pessoas tinham uma afeição muito forte com a caminhada, a corrida. Tinha uns mais jovens que faziam corrida. E tinha um funcionário que ele era vermelho.
Toda manhã saía ele e a mulher dele, ali na Sudene, ele morava perto da Sudene. Ex-Sudene, não é mais Sudene, né? Ali na cidade universitária. E ele saía e caminhava, corria, fazia um circuito longo. Circuito longo. Todas as taxas, padrão normal, pressão, tudo normal. Um belo dia, um aneurisma. Não tinha sido descoberto. E com o aneurisma, ele ficou praticamente sem falar direito e com limitações de mobilidade. Não foi AVC não, foi aneurisma mesmo. Então, veja, passou o tempo, acho que anos assim, e todo mundo dizia para fulano, está piorando. Rapaz, era uma dor. Pessoa bem relacionada, amiga. E depois, quando ninguém pensava mais, ele voltou à pátria dos espíritos. Então, a gente só vai no dia que Deus quer que a gente volte. Então, quem tem a chave da nossa vida é Deus, e não a gente. Entendendo onde eu estou querendo chegar? Não adianta a gente achar que quem tem a chave é a gente. Porque o corpo morre, mas o espírito fica extremamente intranquilo no plano dos espíritos, porque não chegou a hora dele. Ele achou que era dono dele, mas não é. Quem é dono de nós é o Pai Celestial. Então a reencarnação era uma necessidade para o nosso progresso. Mas o início e o fim é delimitado por Deus em cada uma das etapas que nós estamos, não é, nessa vida. Então, prezados amigos, estimados irmãos, vou voltar aqui, 5 minutos, né? Aqui nesse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem aqui, ó. Ele tem, está aqui. Necessidade da reencarnação. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? É uma pergunta. E responde o espírito de São Luís, em Paris, 1859. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária e a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Então, as atividades de todos nós nessa caminhada, não é, enquanto encarnados, é feita para o desenvolvimento de nós outros. Entende? Ele coloca aqui inteligência, mas inteligência tem um campo imenso de inteligência, né? Então, ele colocou como um foco único de inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida. Tem alguém que nasceu diferente? Então o ponto de partida nós é o mesmo. Todos nós. Continua ele. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Então, todos nós temos a mesma lei, o mesmo caminho a seguir.
os mesmos propósitos a seguir. Então, não há privilégios na lei de Deus. A lei de Deus é igual para todo mundo. Como dissemos, as leis divinas ou naturais são as leis de Deus, as únicas capazes de nos tornar felizes. E nós só seremos infelizes quando dela nos apartamos. Jesus de Nazaré, queridos amigos, estimados irmãos, esteja com todos, hoje e por todo sempre.